Boa noite, meus queridos irmãos, amigos, familiares. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Graça e paz a todos, uma boa noite a todos. Estamos felizes por estar aqui e a gente junto falar da palavra do Senhor. Hoje a nossa querida célula, estamos com saudades, mas em breve estaremos juntos. É verdade. E hoje nós estamos aqui, uma célula totalmente feminina, né? E estamos aqui para juntos compartilharmos essa rica e poderosa palavra, né? Uma palavra que transforma, uma palavra que muda o nosso coração. Então, que você fique atento, né, a tudo que o Senhor vai falar com a gente, né? Nós somos vasos, pequenos vasos que somos usados, instrumentos do Senhor, né, Ana? É verdade. Para falar essa palavra, né? Que você não olhe para nós, mas que você foque nessa palavra que traz conforto, que traz paz, que traz mudança para a nossa vida, né? E nós queremos dar boa noite aí para todos os queridos irmãos. Queremos dizer para você que você é muito bem-vindo. Pedimos para você compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, para que as pessoas possam ter acesso, né, a esse estudo, ter acesso na palavra do Senhor. E neste mês de agosto nós temos tido alguns estudos relacionados ao chamado que o Senhor tem para a nossa vida, ao chamado do Senhor para nós. E hoje não vai ser diferente, nós vamos falar do chamado do Senhor para a nossa vida. O tema da nossa mensagem é assim: todo chamado está condicionado a uma escolha pessoal. Nós estudamos na semana passada com o querido Domênico e a Fernanda que Deus escolheu você. Se Deus escolheu a cada um de nós, né? Se Deus escolheu a cada um de nós, Ele tem um chamado para mim e para você. O chamado não é só para a liderança da igreja, para os líderes de célula, né, Ana? O chamado é para todo aquele que recebe o Senhor na sua vida. Então, que hoje você possa focar, né, nesse estudo, que você possa entender o propósito do Senhor para a sua vida. Amém? Nós vamos orando ao Senhor, entregando a Ele esse tempo, e que você seja tremendamente abençoada com esse estudo. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa igreja, em nossa família, no meio dos nossos, Senhor. Queremos te honrar e te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nessa noite que o Senhor venha com a tua boa mão, com a tua mão poderosa, a nos abençoar e fazermos entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, através da sua palavra, através desse estudo de célula. Nós te agradecemos, Senhor, e entregamos esse tempo a Ti. Pedimos a Tua bênção para a vida de cada um que está ao alcance desse vídeo, que está, Senhor, nos assistindo, Senhor, pela internet. Ó, Senhor, que o Senhor traga uma bênção especial para cada um desses queridos que estão conosco nessa noite, nessa live de célula. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. É em nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Queridos, hoje vamos falar sobre todo chamado está condicionado a uma escolha pessoal. A minha e sua. Né? O Senhor nos chama. E Ele não obriga nenhum de nós a cumprir o chamado que Ele tem para nós. É uma escolha pessoal, como nós acabamos de dizer aqui no tema desse estudo. É uma escolha que o Senhor nos dá. Mas essa escolha a gente pode dizer sim ou dizer não. Né? Aqui em 1 Reis 19, nos versos 19 e 20, vai falar sobre a vida do profeta Eliseu, né? Que o profeta Elias o escolheu para ser um ajudador, né, no ministério de Elias.
E assim como Eliseu foi chamado, cada um de nós recebe um chamado para servir, né? Para ministrar, para ser uma bênção aonde você foi plantado, né? Nós não podemos ficar na nossa condição de salvo, sentado e satisfeito, né? A gente precisa agir, a gente precisa cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente precisa cumprir aquilo que o Senhor deu, né? A ordem, a ordenança que o Senhor deu para nós. Então, quero ler com vocês aqui, em 1 Reis. Meu microfone caiu aqui. Quero ler com vocês 1 Reis 19, que diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Deixa-me dar um beijo de despedida nos meus pais, no meu pai e na minha mãe. E ele disse: Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Então, aqui nós vemos esse versículo, queridos. Eliseu recebendo o chamado de Elias, né? E o texto acima fala que mostra o profeta Elias encontrando Eliseu. Eliseu estava lá na rotina do seu dia a dia, trabalhando ali com os bois, né? Conduzindo as parelhas dos bois ali. E quando Elias alcançou Eliseu, ele jogou o manto, né? Jogou a capa dele sobre Elias, sobre Eliseu. Elias jogou a capa sobre Eliseu. E Eliseu foi tocado de uma maneira muito especial, né? E ele decidiu seguir e servir ao profeta Elias. Nós também fomos tocados de uma maneira especial pelo Jesus, que nos salvou, que nos trouxe para essa nova novidade de vida, para essa realidade de vida, de viver uma fé verdadeira e genuína com Jesus, né? Nós recebemos o toque do Senhor Jesus. Esse versículo que acabamos de ler fala da capa de Elias, né, que ele estendeu sobre Eliseu. E ele foi tocado. E nós também recebemos esse chamado do Senhor. Então, hoje, nós vamos falar sobre esse chamado, né? Está condicionado a uma escolha de cada um de nós. Mas tem algumas condições, alguns conceitos aqui, algumas regrinhas que a gente precisa seguir para que a gente deva agir, né, para seguir esse chamado. Amém? Amém. E, queridos, vocês já são escolhidos, vocês já foram escolhidos por Deus para essa boa obra. Você já foi chamado e Deus está pronto para te revestir e para te usar, para ser canal de bênção na vida das pessoas. Mas é preciso fazer uma coisa, o que é? Você precisa fazer uma escolha pessoal, você precisa se decidir a ser usado por Deus. O Senhor, Ele não é uma pessoa que vai invadir a sua vida, invadir, né, o seu eu. Ele te dá a escolha, você pode escolher. E hoje a gente está falando isso para vocês. Escolha servir ao Senhor. E se o chamado é condicionado a uma escolha pessoal, como a gente deve agir? O que a gente deve fazer? O primeiro passo que a gente precisa fazer para ser, né, para ter essa escolha pessoal em nossa vida, a gente precisa renunciar. Nós precisamos renunciar às coisas que nos afastam da presença do Senhor e que nos afastam de ser um escolhido de Deus. Talvez, quando Deus te chamou, você estava num momento de dor, você estava num momento de tristeza, você falou assim, eu não posso agora, eu não posso servir ao Senhor dessa maneira, eu não posso, né, responder a esse chamado com essa dor que eu sinto em mim. Você usou isso, né, como um argumento naquele momento, para que você não aceitasse fazer a obra do Senhor.
Mas quando você diz sim, não se faz necessário ninguém ficar no seu pé. A mensagem já foi dada a você. Agora é só você decidir ser um escolhido, né, um capacitado por Deus para fazer essa obra. Elias não precisou ficar convencendo, parar e falar, olha, Eliseu, porque Deus me mandou que você fosse o meu servo, que você fosse o meu aprendiz, né, como ele foi. Ele não precisou falar nada, ele simplesmente tocou a capa em Eliseu. Eliseu sentiu, né, o poder de Deus na vida de Elias e falou, não, eu quero sim. Ele respondeu prontamente a esse chamado. E quantas vezes o Senhor tocou na sua vida e você disse não, e não respondeu a esse chamado? A partir de hoje, faça essa renúncia, faça como Eliseu. Renuncie às coisas que te atrapalham e vá aos pés do Senhor. Existem pessoas que já foram tocadas e ainda assim insistem em dizer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que Deus quer de mim. A partir de hoje, abra o seu coração, ore ao Senhor, Ele vai te direcionar para o que Ele quer na sua vida. Talvez você não queira renunciar, porque se eu for servir na igreja, eu vou ter que estar em todos os cultos, e eu não quero, só domingo para mim está bom. Talvez você pense assim. Ou talvez você pense assim, o pastor falou que para servir, ele quer que as pessoas sejam assíduas no CT VIP. Acordar domingo de manhã não é comigo. Né? Fala assim, não, já trabalho a semana inteira. Mas, queridos, é uma renúncia por amor. Como a irmã Sueli pregou naquele dia, o sofrimento nosso não é nada comparado ao que Jesus passou por nós. Será que por Jesus você não consegue levantar no domingo de manhã? Por Jesus você não consegue deixar as coisas cotidianas do dia a dia e estar presente nas celebrações, para louvar ao Senhor, para ajudar na obra? Estamos precisando de pessoas. E será que você não consegue fazer essa renúncia por amor a Jesus? Olha, se você não renunciar por amor a Jesus às coisas deste mundo, no dia Jesus vai dizer, Pai, esse eu não conheço. Então, nós temos que estar atentos, queridos. O Senhor quer nos usar e todos nós somos chamados, mas são poucos os escolhidos. E você, com certeza, é um escolhido. Basta você colocar a sua fé em ação. Eclesiastes 9:10 diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Queridos, o dia de servir ao Senhor é hoje. A hora de fazer a obra do Senhor é agora. Não existe para depois. Você precisa responder a esse chamado do Senhor hoje para a sua vida. Lucas 9:62 diz assim, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, é certeza, se você não se dispuser a fazer o que o Senhor deseja, a obra dele não for você não se colocar na posição de escolhido, quando chegar no reino de Deus, o Senhor vai dizer, olha, aparta de mim que eu não vos conheço. Então é necessário fazermos essa renúncia, queridos, para que a gente possa participar das obras que o Senhor tem na nossa vida. E não é fácil renunciar, né, Ana? Quantas vezes quando a gente é chamado pelo Senhor para atender esse chamado, né, nós precisamos dizer não para muitas das nossas escolhas pessoais. Nós estamos falando aqui que todo chamado está condicionado a uma escolha que você faz e a uma escolha que cada um de nós fazemos. Renunciar, né, é dizer não para as coisas que a gente gosta, né? O próprio Senhor Jesus, ele renunciou o trono de glória dele para nos dar vida, né? Então, por que não nós fazemos as nossas renúncias aqui, né? E o Senhor paga bem, né? Tinha um pastor nosso que falava assim, o Senhor paga bem, e Ele paga mesmo, as bênçãos do Senhor são incontáveis na nossa vida. E para quem é cristão assim por algum tempo, né, sabe que quando nós nos apresentarmos perante o Senhor, o que nós vamos apresentar nas nossas mãos para Ele?
né? O que apresentarei ao Senhor? Você vai para o Senhor com as suas mãos vazias? Você precisa apresentar ao Senhor as almas que Ele te deu, as pessoas da sua vida que Ele deu para você ganhar, né? Então você foi chamado, e essa escolha exige que você renuncie a algumas coisas. Renuncie talvez a cama quentinha no domingo de manhã para vir ao CT VIP, se abastecer, né? Estudar, porque não é fácil, irmãos. Nós estávamos comentando com uma irmã, né, fazendo um desafio para ela começar a pregar na igreja, né, fazer a célula aqui, ministrar aqui o estudo de célula, não é fácil, né? Mas o Senhor que capacita cada um de nós, é o Senhor que vai dando, né? Ele vai nos treinando e vai nos capacitando pela misericórdia dele. Então, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Então, você tem a oportunidade hoje de pensar aí, o que eu preciso renunciar para atender o chamado do Senhor? Você precisa renunciar a alguma coisa. Então, fica aí a dica, né? O Espírito Santo te tocando aí, o que, Senhor, eu preciso renunciar? Tem bastante coisa que a gente pode renunciar para realizar o chamado do Senhor. Como nós devemos agir, né? A gente falou de renúncia, a gente também pode falar, rompa com a desculpa de que a sua família é impedimento para o seu ministério. Muitas pessoas colocam a questão na família. Olha, eu não posso, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar da minha mãe idosa, eu preciso cuidar da minha família. Essa é a desculpa da maioria das pessoas. A nossa família, meus queridos, não pode ser impedimento para nós fazermos a obra do Senhor, né? A nossa família nunca vai ser impedimento para a gente fazer a obra. O impedimento é você que coloca, né? Porque a família não é impedimento. O impedimento é você que tem uma vontade enfraquecida e usa como desculpa a sua família. Eliseu, a gente acabou de ler aqui o versículo de Eliseu. Ele amava a sua família, né? Tanto ele entendeu que por conta do chamado que ele tinha, ele teria que abrir mão daquele momento de estar com os pais, né? Tanto que ele falou, deixa eu ir lá, eu vou beijar meu pai e minha mãe, vou me despedir deles, mas eu vou cumprir esse chamado. E a gente também precisa entender que a nossa família não pode ser impedimento para cumprir esse chamado, porque um dia o Senhor vai requerer de nós. Ele vai falar, por que você cuidou tanto do seu filho, mas da minha obra, né, das pessoas, dos meus filhinhos, né, do meu reino, você não cuidou, né? Tem um versículo que eu amo muito, que eu sempre falo com os irmãos, que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? No início do nosso ministério aqui na Igreja Vida Plena, Ana, eu muitas vezes coloquei isso diante do Senhor. Ai, Senhor, eu tenho que cuidar dos meus filhos, Senhor, eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho a minha casa, como é que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Mas quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele nos dá, né? Ele cuida das outras coisas para nós. E Ele cuida muito melhor do que a gente, né? Então, a gente precisa colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero cumprir o meu chamado. Então, cuida da minha família, Senhor. Estou preocupada com meu filho, porque ele está se afastando da igreja. Eu estou preocupada com a minha filha, estou preocupada com isso, com aquilo. Coloca diante do Senhor. Então, não coloca isso como uma desculpa, como um impedimento para você servir ao seu Deus. Eliseu beijou seus pais e saiu debaixo da bênção deles e foi cumprir o chamado. Não tem como eu querer fazer a obra sem ter compromisso com a mesma, né? A gente precisa ter um compromisso com a obra do Senhor. E assim Deus tem compromisso com a gente, né? Eliseu entendeu que aquele momento era tempo de entrega, era tempo de dedicação, era tempo de caminhar com a sua liderança. Você tem caminhado com a sua liderança? Queridos, o maior medo, quando eu assumi, junto com o pastor Valdo,
essa igreja era assim: Senhor, quem o Senhor vai enviar para nos ajudar? Né? E glória ao Senhor que tem pessoas nessa igreja que cumpre o seu chamado, que nos ajuda, que nos abençoa, que serve aqui e que dá a mão conosco junto fazendo a obra do Senhor. E você tem caminhado com a sua liderança? Tem caminhado com o seu líder de célula, com o seu líder de ministério? Você que serve aqui, que toca, que ministra aqui o louvor, que é membro dessa igreja, tem caminhado com a sua liderança? O seu líder precisa de você, precisa que você dê a mão a ele e fale: eu vou te ajudar. É isso que a gente precisa, de irmãos caminhando conosco, fazendo a obra do Senhor. Mateus 10:37 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus 5:37 diz também: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, a gente precisa romper com as desculpas que a gente coloca diante do Senhor. É verdade, queridos. A gente precisa não dar desculpas, né? Parar de dar desculpas para não fazer aquilo que o Senhor nos chamou. E se o chamado é condicionado a uma escolha pessoal, como eu devo agir? O terceiro passo é: entenda que as coisas materiais não podem ser a nossa prioridade. É o que a Renata acabou de falar. Buscai primeiramente o reino do Senhor. As coisas materiais são necessárias, a gente precisa, né, correr atrás dia a dia. Não é para você parar de trabalhar, não, queridos. Pode fazer as suas coisas, mas há tempo para todas as coisas. Né? O Senhor dá o tempo. O Senhor fez um dia perfeito para nós, de 24 horas, onde há tempo para você trabalhar, há tempo para você estudar, há tempo para você fazer as suas coisas e tempo também para você fazer um devocional com o Senhor, de ler a Bíblia, de orar, tirar um tempo para estar na casa dEle. É muito importante, queridos, você fazer essa escolha de estar sem desculpas, né? E entender que as coisas materiais vão todas ficar. O que nós precisamos realmente dar valor é a nossa vida espiritual com Deus. Como que anda a sua vida? Como que anda o seu tempo dedicado ao Senhor? Né? Precisamos entender e colocar nosso futuro nas mãos de Deus para que Ele mesmo trace o nosso futuro. Nós vemos pessoas em desobediência, lutando, correndo daqui, correndo lá, e nunca chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque não colocam o reino dos céus em primeiro em sua vida. Tem colocado essas coisas cotidianas do dia a dia. Hoje eu não vou porque eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais. Ou hoje eu não vou porque eu vou fazer como prioridade o meu estudo, aquilo. Não, queridos, nós precisamos dedicar o tempo que é do Senhor ao Senhor. Deus quer que você repouse em seus braços. O melhor virá do Senhor. Você, com toda a sua força, você não consegue fazer nada sozinho. Se o Senhor falar que hoje não é o dia, que você não vai levantar da cama, que não vai acontecer as coisas com você, não vão acontecer. Porque quem dirige a sua vida é Deus. Então, por que você fica assim, correndo de um lado para o outro, feito uma barata tonta, querendo? Não há como, queridos. Trabalhe, estude, conquiste, mas não se esqueça de servir ao reino do Senhor em primeiro lugar. Não se esqueça. Por muito tempo, eu coloquei como prioridade na minha vida outras coisas, e isso não me trouxe benefício algum, queridos. A partir do momento que a gente passa a enxergar Jesus como primeiro em nossa vida, com certeza as coisas mudam. Eu posso dizer para você, e a Renata com certeza também diz, de cadeira, fala: olha, depois que eu coloquei como prioridade o Senhor, a minha vida mudou. E eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida também, mas você precisa fazer essa escolha de não colocar as coisas materiais em primeiro lugar. Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. A Bíblia já fala que o nosso coração é enganoso, que as nossas escolhas feitas pela nossa emoção pode não ser a melhor escolha. E ele diz assim, em Jeremias fala assim, que a doença do nosso coração é incurável. Sabe o que é isso, queridos?
Quando você quer adquirir uma coisa, pensa comigo, eu quero comprar tal coisa para minha casa. Aí você corre atrás daquilo. A partir do momento que você compra, você fica feliz. Mas qual que é o próximo passo? Você quer outra. Você muda o foco e você quer mais, você quer mais. O nosso coração nunca está cansado de procurar as coisas. Né? Sim. Está sempre insatisfeito. Sempre insatisfeito, sempre querendo outra coisa. E nós temos que entender que a nossa satisfação vem do Senhor Jesus. Ele, torna a nossa vida plena e abundante e satisfatória na presença dEle. A partir do momento que você fizer isso, o Senhor com certeza vai cuidar de você. Você vai ter um coração calmo e tranquilo. Você vai conseguir tudo o que você deseja, porque você está sendo cuidado por Deus, né? Em Mateus 6, 31 a 33, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. As pessoas que não creem em Deus, eles correm muito atrás disso. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Senhor conhece todas as coisas que você necessita. E se Ele ainda não te deu, é porque Ele sabe que você não precisa. Ele não vai dar aquilo que você não precisa. Ele dá exatamente, queridos. Nós temos que aprender a viver felizes e contentes com aquilo que o Senhor nos deu. Onde o Senhor nos colocou, aquela frase, floresça onde você foi plantado. É isso que nós precisamos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que ele falou ali em cima, comida, bebida, vestimento, tudo, lhe serão acrescentadas pelo Senhor. É crer, é fé, irmãos. Nós temos que viver de fé em fé. O Senhor, se você não tem, ore, peça ao Senhor que Ele vai acrescentar a sua fé, vai te ajudar a fazer essas escolhas necessárias para que a gente responda esse chamado do Senhor. E tem muitas pessoas que colocam o trabalho em primeiro lugar, do que o chamado. E se não for o Senhor para nos dar saúde, como nós não vamos conseguir nos sustentar, Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que o Senhor é quem nos sustenta, Não é o nosso salário, não somos nós, é o Senhor. Se Ele não te der saúde, você não consegue nem levantar para trabalhar no dia seguinte. Então, você tem que dar toda a honra e toda a glória ao seu Deus, que é o que tem te sustentado, Então, a gente precisa entender que as coisas materiais, o nosso trabalho, não são prioridade. A gente precisa, sim, dar o valor a cada uma das coisas da nossa vida. Mas o chamado, o Senhor, nosso Deus, precisa estar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Se o chamado é condicionado a uma escolha pessoal, como devo agir? Quarto passo, como você deve agir? Seja determinado. Determinação é a palavra. Existem pessoas que na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, desistem. Não deu certo. Nossa, eu fui lá fazer um momento na hora da celebração, eu gaguejei e não deu certo. Aí o primeiro obstáculo já desiste. Não, você precisa ser determinado. Senhor, nossa, não fui bem, Senhor. Me ajuda a ser melhor da próxima vez. É isso, irmãos. Nós somos seres humanos imperfeitos, e o Senhor sabe que nós não somos perfeitos, mas que nós estamos lutando para cumprir o chamado do Senhor todos os dias, Então, seja determinado. Muitas pessoas tendem a se cansar, rapidamente. Tem pessoas que cansam rapidamente, falando que não gosta da rotina e que etc. e tal. A sua rotina é você quem quebra. Deus é uma fonte inesgotável. Se você o buscar, sempre terá algo novo para a sua vida. A gente precisa, meus queridos, romper com a religiosidade. Porque a religiosidade, ela nos leva para uma rotina entediante, de vir para a igreja, sentar, ouvir a palavra e ir embora. A gente precisa se alimentar dessa palavra. A gente não pode entrar uma pessoa e sair do mesmo jeito. Todos os dias, o cristão vive em novidade de vida. A gente precisa romper com essa rotina.
ser um cristão determinado e quebrar essa religiosidade, que muitas vezes essa religiosidade quer entrar na nossa vida. A gente fala, não é assim, eu vou para a casa do Senhor, eu vou orar, eu não vou orar mecanicamente, eu vou orar com a minha razão, né? Eu vou buscar ao Senhor com todas as minhas forças, não só com a palavra que sai da boca, mas com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com todo o meu coração. E isso é determinação, né? Em 2 Reis 2, o verso 2 e o verso 9 fala assim: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Então Eliseu pediu a unção, né? Ele queria ser herdeiro desse espírito profético que estava sobre a vida de Elias. Ele queria receber a unção de Elias na vida dele. E que você também possa pedir ao Senhor uma unção, né? Uma unção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você possa cumprir esse chamado, para que você possa ser fortalecido e que você possa ser uma pessoa que inspire outras pessoas. E as pessoas olhem para você e digam: nossa, como você é diferente, você é alegre, você parece que não tem problema. Não é isso, irmãos. Né? Os cristãos, todos nós aqui, se eu perguntar para a Ana, Ana me perguntar, eu vou ter coisas, lutas na minha vida, ela também tem lutas diárias, e a gente luta todos os dias para vencer. E a gente tem vitória todo dia, porque é o Senhor que nos dá. Né? Então a gente precisa entender que nós precisamos da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Assim como Eliseu, ele não saiu da presença do profeta, né, pedindo essa unção dele para a vida dele. Ele queria viver esse chamado, ele queria viver o novo de Deus. E nós precisamos ser determinados, assim como Eliseu foi determinado. Olha, eu não vou sair daqui, eu quero essa unção. 1 Timóteo 3:1, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Né? Se alguém deseja o ministério, se alguém deseja exercer esse chamado, é uma excelente coisa que essa pessoa está desejando. É o próprio apóstolo Paulo que fala aqui em a primeira carta a Timóteo, verso 1, capítulo 3. É uma excelente coisa você querer ser um ministro na casa do Senhor, querer atender esse chamado do Senhor. Né? Todo chamado está condicionado a uma escolha. Você está disposto a renunciar? Você está disposto a romper com a desculpa de que a sua família é impedimento? Você está disposto a entender que as coisas materiais não podem ser prioridade na sua vida? Você está disposto a ser determinado? Esses são os 4 passos desse estudo de célula de hoje. Você precisa romper com tudo isso para que você atenda ao chamado do Senhor. Amém? Amém. E, queridos, vamos para a conclusão e que você consiga, né, enxergar em você esse potencial que o Senhor colocou em você. Você não é um nada, você não é um zero à esquerda, você não é um Zé Ninguém. Você é um filho amado de Deus, escolhido por Deus para triunfar. Triunfar perante seus problemas, suas dificuldades. A partir de hoje, você vai ser, sim, um escolhido e capacitado. Você vai entrar nessa obra juntamente conosco, em nome de Jesus. Estamos te esperando de braços abertos. Tem muita coisa, né? Tem muito trabalho. Né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Todos nós precisamos cumprir esse propósito que Deus tem para a nossa vida.
né? E a gente precisa se dispor, né? Se colocar diante do Senhor e atender, né? É uma escolha sua, uma escolha de cada um de pessoal, nós. Como a palavra do Senhor mesmo diz, que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Mas que a partir de hoje você se torne um desses ceifeiros que está juntamente conosco, arrebatando almas do inferno para a vida eterna, né, queridos? Em toda a nossa volta existem pessoas necessitadíssimas de ouvir uma palavra. E onde você vai se alimentar? Aonde você vai aprender? Juntamente conosco, né? Quando você chega perto, né, do braseiro, você se queima e aí você não fica mais frio e uma afastado fica frio, né? Se apaga rapidamente. Uma brasa afastada do braseiro se apaga. Que você seja essa brasa viva, acesa, para levar a palavra do Senhor aonde necessitar, aonde você estiver, e juntamente conosco fazer a obra do Senhor crescer o reino dos céus, né? Que o reino dos céus seja cheio, em nome de Jesus. Davi, depois de uma queda, vivenciou a perda do filho do seu pecado. Ele pediu várias vezes a Deus para que Deus conservasse a vida do seu filho, mas o Senhor não permitiu. Então Davi teve que aceitar que depois daquela dor, daquela perda, de tudo aquilo, ele teve que aceitar simplesmente a vontade do Senhor. Ele poderia, queridos, ter se revoltado e falado: olha, não quero mais saber. Não, ele aceitou o que o Senhor designou para a vida dele e se abriu para o Senhor. E Deus fez grandes coisas mais na vida dele. E a vida dele foi restaurada e ele teve o filho, que foi o homem mais sábio da terra, o rei Salomão. Então, quer dizer que se Davi tivesse rejeitado e falado: olha, que o Senhor não me deu o que eu queria, eu não quero mais. Não, ele se abriu para o novo de Deus. Que hoje você se abra para esse novo. Ele não desistiu. Você também não pode desistir. Pode ter acontecido coisas horríveis em sua vida. Sua trajetória até aqui não foi muito fácil. Mas eu creio que o Senhor, a partir de hoje, vai restaurar a sua vida. E você vai viver, sim, novidade de vida, que nós falamos aqui nesta noite. Escolha o caminho da honra, obedecendo ao seu chamado. Seja um servo com excelência, como Jesus nos ensinou. Vamos servir com excelência, né, a obra do Senhor, servir aos irmãos, servir aos necessitados, em nome de Jesus. E Isaías 52:7 diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias e que proclamam a salvação. Nós estamos aptos para proclamar essa salvação. Então, não fique desapercebido, queridos. Abra sua boca e fale do amor de Jesus e esteja junto conosco nesta obra. Amém. Glória a Deus. Esse foi o nosso estudo de hoje, né? Foi bem rapidinho, mas foi uma palavra que você guarde aí no seu coração, né? E que você possa tomar o passo diante do Senhor. Quando você receber um desafio, você o aceite, né? Nós estamos perto de voltar a nos reunir presencialmente em célula, né? Você não pode perder esse tempo, né? Você precisa começar a participar mais. Quantas pessoas, né, não atendem ao chamado do Senhor porque elas não usam as ferramentas que Deus deu, né, através da sua igreja, para a gente ser fortalecido com a sua palavra, né? Para a gente cumprir o chamado do Senhor, a gente precisa estudar, ler, meditar, orar, né? E a gente precisa usar o quê? As ferramentas que Deus deu, né, através da sua igreja. São a célula, o estudo do CTVIP, né? São várias ferramentas, as celebrações, as nossas reuniões de comunhão. Então, o Senhor está despertando você nessa noite, o Espírito Santo está fazendo você despertar para o seu chamado. Você não foi chamado para ficar salvo, sentado e satisfeito. Você foi chamado para servir, para trabalhar na obra do Senhor. Então, que essa noite você possa meditar nisso
e tomar uma posição diante de Deus. Amém? Vamos orar, queridos. E quinta-feira estamos aqui juntos para a honra e glória do Senhor. Conto com cada um de vocês e traga mais um. Convide alguém para estar conosco. Isso mesmo, vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos por este tempo que estivemos aqui, Senhor, falando desta palavra maravilhosa, que ela tenha sido, Senhor, absorvida pelos teus servos, pelos teus filhos, e que todos eles tenham em mente, Pai, qual é o seu chamado, para que foi escolhido, Deus, e que eles tenham certeza que são, sim, filhos amados, escolhidos do Senhor, prontos a triunfar, Senhor, prontos a vencer, a romper barreiras e cada dia mais estarmos aqui juntos, determinados, Pai, juntos ao céu, Senhor, juntos a chegar à Tua glória, a estarmos, Senhor, firmados nesse caminho, Deus. Pai, cada um que está em casa agora orando juntamente conosco, abençoa a vida de cada um, Pai. Senhor, que eles possam viver em novidade de vida, andar, Senhor, fielmente na Tua palavra, Deus. Senhor, restaura os corações, Pai, que estão por acaso dilacerados, Senhor. Restaura a vida dos Teus filhos, Pai. Que eles sintam o desejo de estar cada dia mais, Senhor, atuantes no Teu reino, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, nós te pedimos nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a cada um grandemente. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor.